Senhora Presidente, Dilma Rousseff, quero cumprimentá-la. Meus respeitos por estar hoje aqui nessa sessão conosco, uma sessão importante, ímpar, significativa para a história do Brasil, para a história do nosso povo. A lei em si é como um imã, ela nos convida à interpretação. Fato é que a senhora tem um advogado de defesa, tem advogado de acusação e tem o juiz, que somos nós, presidido pela Suprema Corte desse país. E se ela nos convida ao entendimento, à interpretação, é mister que a interpretação de cada um seja diferente e algumas que tenham convergência, até porque, quando tem convergência, a senhora tem pessoas a seu favor, a favor dos argumentos do doutor Zé Eduardo, e outros que não são, porque tem outro tipo de interpretação. Digo isso, presidente, porque eu fui vereador, fui deputado estadual, deputado federal e senador da República. E aprendi desde a Câmara de Vereadores, e nós temos hoje no Brasil N ex-prefeitos que foram jogados na vala da ficha suja, N governadores, gestores que se tornaram ficha suja exatamente porque se autossuplementaram, ou seja, suplementaram os seus orçamentos de autodeliberação sem que fosse buscar autorização da Câmara, sem que fosse buscar autorização da Assembleia Legislativa ou que fosse buscar a autorização do Congresso Nacional. Aqui eu tenho meu foco e aqui cabe uma das minhas perguntas. Dentro de todo esse bojo, e Vossa Excelência, quando evoca o conjunto da obra para justificar o seu mandato, não tem nada de errado nisso. Não vejo nada de errado nisso. Como também não vejo nada de errado para evocar o conjunto da obra, do pós, do que está posto, exatamente porque parece que o conjunto da obra daquilo que foi feito, em seguida, foi feito com essa mão e foi tirada do povo com a mão seguinte. Alguns senadores aqui hoje, aliados da senhora, ferrenhos aliados, e parabéns para eles, porque eles têm espírito de cachorro, porque cachorro morre com dono, e um monte tem espírito de gato, gato gosta do ambiente. Estava num ambiente com a senhora, depois foi embora, acharam um ambiente melhor. Mas esses aqui não, tão que tão e vão morrer junto. E isso é absolutamente admirável. E eu sempre falo isso para eles, que defende com unhas e dentes. Quando a Câmara absorveu o pedido de impeachment, eles se arvoraram a fazer discurso dizendo, não, ela pedalou mesmo, mas foi para pagar o Bolsa Família, para pagar Minha Casa Minha Vida. Inclusive, eu tenho o discurso aqui do ex-presidente Lula em São Paulo, falando a mesma coisa. Dilma fez pedalada, mas foi para pagar Minha Casa Minha Vida, foi para pagar Bolsa Família. E aí, quando os números chegaram, para Bolsa Família desse tamanhozinho, para Minha Casa Minha Vida desse tamanhozinho, e um tamanhozão desse para o BNDES, exatamente quando a senhora diz, eu respeito todos os países, é bom mesmo respeitar, mas esse buraco do BNDES, parte dele foi para contemplar os colegas, amigos da América Latina. A minha pergunta a Vossa Excelência é o seguinte, por que o PL5, de número 5? Por que ele? Ele veio exatamente para poder resolver um problema que esses prefeitos, coitados, que foram caçados, foram para o fisco, não tiveram. Mas o PMDB, que hoje é tão criticado, e eu não sou PMDB, nem sou PSDB, sou um homem absolutamente independente, esticaram a lei para que pudesse caber 1 ano e 4 meses de pedalada. Eu pergunto à senhora o seguinte, esses senadores estavam desinformados? Desinformados estavam os marqueteiros da campanha da senhora, porque o que a senhora falou no processo eleitoral, o que a senhora disse com tanta veemência, que não ia subir juro, que não ia faltar comida, a sua veemência no processo eleitoral, a senhora tinha respaldo para isso, lhe deram respaldo para isso, e a senhora é uma mulher muito inteligente, preparada, e tinha conhecimento, mas a senhora falou isso no processo eleitoral. Agora eu pergunto, quem mentiu no processo eleitoral? Foram os marqueteiros? Foram os que me emitiram as informações? A senhora não tinha as informações, e eu pergunto com a pureza d'alma, uma pergunta que o Brasil todo quer ouvir, até porque, tecnicamente, fazer contorcionismo jurídico, todos os advogados que aqui estão, senadores fazem, outros senadores da base fazem, outras senadoras que não são da base fazem também, cada qual faz a sua jiboia jurídica para poder chegar onde ele quer. A minha pergunta é o seguinte, a senhora mentiu no processo eleitoral? Com convergência, até porque
Quando tem convergência, a senhora tem pessoas a seu favor, a favor dos argumentos do doutor Zé Eduardo, e outros que não são, porque tem outro tipo de interpretação. Digo isso, presidente, porque eu fui vereador, fui deputado estadual, deputado federal e senador da República. E aprendi desde a Câmara de Vereadores, e nós temos hoje no Brasil N ex-prefeitos que foram jogados na vala da ficha suja, N governadores, gestores que se tornaram ficha suja exatamente porque se autossuplementaram, ou seja, suplementaram os seus orçamentos de autodeliberação sem que fosse buscar autorização da Câmara, sem que fosse buscar autorização da Assembleia Legislativa ou que fosse buscar a autorização do Congresso Nacional. Aqui eu tenho meu foco e aqui cabe uma das minhas perguntas. Dentro de todo esse bojo, e Vossa Excelência, quando evoca o conjunto da obra para justificar o seu mandato, não tem nada de errado nisso. Não vejo nada de errado nisso. Como também não vejo nada de errado para evocar o conjunto da obra, do pós, do que está posto, exatamente porque parece que o conjunto da obra daquilo que foi feito, em seguida, foi feito com essa mão e foi tirada do povo com a mão seguinte. Alguns senadores aqui hoje, aliados da senhora, ferrenhos aliados, e parabéns para eles, porque eles têm espírito de cachorro, porque cachorro morre com dono, e um monte tem espírito de gato, gato gosta do ambiente. Estava num ambiente com a senhora, depois foi embora. Acharam os colegas, amigos da América Latina. A minha pergunta a Vossa Excelência é o seguinte: por que o PL 5, de número 5? Por que ele? Ele veio exatamente para poder resolver um problema. Um problema que esses prefeitos, coitados, que foram caçados, foram para o fisco, não tiveram. Mas o PMDB, que hoje é tão criticado, e eu não sou PMDB, nem sou PSDB, sou um homem absolutamente independente, esticaram a lei para que pudesse caber 1 ano e 4 meses de pedalada. Eu pergunto à senhora o seguinte: esses senadores estavam desinformados? Desinformados estavam os marqueteiros da campanha da senhora, porque o que a senhora falou no processo eleitoral, o que a senhora disse com tanta veemência, que não ia subir juro, que não ia faltar comida, a sua veemência no processo eleitoral, a senhora tinha respaldo para isso, lhe deram respaldo para isso. Senhora presidente, Dilma Rousseff, quero cumprimentá-la, meus respeitos por estar hoje aqui, nessa sessão conosco, uma sessão importante, ímpar, significativa para a história do Brasil, para a história do nosso povo. A lei em si é como um imã, ela nos convida à interpretação. Fato é que a senhora tem um advogado de defesa, tem advogado de acusação e tem o juiz, que somos nós, presidido pela Suprema Corte desse país. E se ela nos convida ao entendimento, à interpretação, é mister que a interpretação de cada um seja diferente e algumas que tenham um ambiente melhor. Mas esses aqui não, tão que tão e vão morrer junto. E isso é absolutamente admirável. E eu sempre falo isso para eles, que defende com unhas e dentes. Quando a Câmara absorveu o pedido de impeachment, eles se arvoraram a fazer discurso dizendo: não, ela pedalou mesmo, mas foi para pagar o Bolsa Família, para pagar Minha Casa Minha Vida. Inclusive, eu tenho o discurso aqui do ex-presidente Lula em São Paulo falando a mesma coisa. Dilma fez pedalada, mas foi para pagar Minha Casa Minha Vida, foi para pagar Bolsa Família. E aí, quando os números chegaram para Bolsa Família desse tamanhozinho, para Minha Casa Minha Vida desse tamanhozinho e um tamanhozão desse para o BNDES, exatamente quando a senhora diz: eu respeito todos os países, é bom mesmo respeitar, mas esse buraco do BNDES, parte dele foi para contemplar